Fala pessoal, um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente vai dar sequência aí nas nossas aulas sobre ginástica, beleza? A gente já conheceu um pouco sobre as ginásticas competitivas e não competitivas. A gente vai começar recapitulando um pouco do que a gente já viu, os pontos mais importantes, beleza? Primeiramente, a ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades, que são as competitivas, onde existe competição, né? Como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas em academias. A ginástica, muitas vezes, é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxamento. Então aí são algumas formas, né, de ginástica. Nós temos as competitivas e as não competitivas. E aí, cada uma dessas ginásticas, as pessoas elas vão procurar a prática dessas ginásticas com uma finalidade diferente. Seja questão de lazer, qualidade de vida, interação social, aperfeiçoar as capacidades físicas ou simplesmente pelo simples fato de competir entre si. Então aí são várias finalidades e objetivos específicos. Dentro das não competitivas, que são aquelas que têm como objetivo não as competições, mas a saúde e bem-estar, qualidade de vida e a beleza corporal, a gente viu que tem a ginástica de contorcionismo, a gente já viu na aula passada. Também está dentro das não competitivas, a ginástica laboral. Dentro das não competitivas, a gente tem a ginástica localizada, que também é conhecida como de academia. E a gente viu que também tem a hidroginástica. Então são essas as principais ou os tipos principais de ginásticas não competitivas. Beleza? E entre as competitivas, a gente vai ter a ginástica acrobática, ginástica de trampolim, a ginástica rítmica, ginástica artística também. E aí o foco da aula de hoje é conhecer um pouco sobre a ginástica acrobática, beleza? Então o foco da nossa aula de hoje é entender as características desse tipo de ginástica competitiva, que é a ginástica acrobática. Ginástica acrobática tem como objetivo fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio e flexibilidade. Então essa ginástica acrobática ela vai trabalhar bastante essas capacidades físicas aí. É realizada em pares ou equipes, beleza? Então a ginástica acrobática ela é realizada ou em pares ou em equipes, nunca sozinho. A ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem a utilização de aparelhos. Então não existe a presença de aparelhos em uma apresentação de ginástica acrobática. Ginástica é uma palavra de origem grega, gymnastic, e pode ser traduzida como algo relacionado a exercitar o corpo. O termo acrobática tem sua origem do grego acrobates, cujo significado é ascensão, ou seja, projeção, elevar alguma coisa. Ascender é subir, beleza? Por isso, a ginástica acrobática é caracterizada pelos movimentos mão contra mão para a execução de exercícios de equilíbrio, saltos e voos, projeção do ginasta. Como a gente vê aqui, né? Uma apresentação de ginástica acrobática aqui. Tem aquela questão de ser mão contra mão, né, dos atletas, sem a utilização do aparelho, sempre fazendo uso do equilíbrio, né? Se equilibrando aqui em cima do outro atleta, da outra ginasta, né? E a questão dos saltos e voos, que é a projeção do ginasta para cima. Projeção do ginasta, beleza? Acho que deu para ficar bem claro aí essa questão de como é uma apresentação de ginástica acrobática, qual é o objetivo e o perfil. A gente vai ver um pouco agora sobre a história da ginástica acrobática. As origens da ginástica acrobática estão nas atividades circenses e de lazer no período da antiguidade, principalmente por gregos, romanos, chineses e egípcios,
Então a ginástica acrobática ela surge no seio das atividades circenses. Então é no contexto do circo que a ginástica acrobática ela surge. Era muito comum a gente ver no circo, né, sempre um número de acrobacias. Então foi nesse contexto que surgiu a ginástica acrobática, inicialmente como uma atividade de lazer que foi se profissionalizando até virar competição. No Egito, por exemplo, escavações arqueológicas indicam a sua prática através de pinturas ilustrativas desde 2300 anos antes de Cristo. Então, uma atividade que já foi encontrado resquícios de atividade, né, de prática no Egito Antigo há muito tempo atrás, né? Então, é uma atividade bastante antiga, 2300 anos antes de Cristo, né? Já tinham resquícios aí de ginásticas acrobáticas. A expansão dos movimentos acrobáticos pode ser observada na Idade Média, com a prática de movimentos acrobáticos em conjunto com o recital de poesias e canções. Então era muito comum em apresentações de poesias e recitais de canções ter também um número ou então um espaço para a apresentação de ginástica acrobática. A visibilidade e crescimento de adeptos veio a iniciar no século XIX e se tornou mais próxima do que conhecemos hoje no final do século XX. Beleza? O desenvolvimento de esportes acrobáticos era bastante observado no leste europeu. Então foi no leste europeu onde a ginástica ela começou a se difundir fortemente, tal qual nós vemos hoje, principalmente na antiga União Soviética, onde foi realizado o primeiro campeonato de esportes acrobáticos em 1939. A Federação Internacional de Esportes Acrobáticos foi fundada em 1973 e no ano seguinte, em 1974, realizou-se em Moscou o primeiro campeonato mundial da modalidade. Então foi em 1974 que ocorreu o primeiro campeonato a nível mundial, né? Um ano depois da criação da federação. Vale ressaltar também que a ginástica acrobática ainda não faz parte dos esportes apresentados nos Jogos Olímpicos. Então, a ginástica acrobática ela ainda não faz parte do quadro de Jogos Olímpicos. Porém, existem campeonatos a nível mundial, né? Mas ela ainda não se consolidou como um esporte olímpico. Tipos de ginástica acrobática. A gente vai ter, nas competições ocorrem as apresentações em pares, feminino, masculino ou então misto, homem e mulher, né? Vai ter grupos e no caso vai ser sempre trio feminino e quadra masculino, beleza? Aqui a gente tem a apresentação de um trio de ginasta acrobata. Como é trio, sempre vai ser feminino. O trio sempre é composto por ginastas femininas e a quadra sempre vai ser os ginastas masculinos. E a gente vai ter aí as duplas, né, que são os pares, que pode ser tanto mulher com mulher, ou então homem com homem, ou então mulher e homem, que seria o misto. O objetivo dos juízes nos torneios é avaliar o nível de harmonia, execução com perfeição e o grau de complexidade dos movimentos. Então são esses os critérios que os juízes eles levam em consideração para dizer qual foi a melhor apresentação de ginástica acrobática. Beleza? Para que seja feita a demonstração de equilíbrio em saltos e rotações, os campeonatos da equipe devem ser os componentes da equipe eles devem assumir as seguintes funções: base, intermediário e volante. Então, cada componente da equipe de ginástica acrobática, cada componente ele vai ter uma função específica. Ou ele vai ser base, ou ele vai ser intermediário, ou ele vai ser volante. Como é expresso aqui na imagem, né? A gente tem aqui um trio de ginástica acrobática. A gente vai ter aqui a base, o intermediário e o volante. Então, cada um assume a sua respectiva função na figura, na apresentação. Base. Componente da base da estrutura que efetua a posição mais estável para suportar e transportar o volante. Então, a base aqui, como o próprio nome já diz, né, vai servir de base
para que os outros atletas possam reproduzir os seus movimentos. A gente vai ter o intermediário, componente intermediário da estrutura, que mescla as características dos anteriores. Então, o intermediário ele tanto vai ter característica de base, ele vai servir de base para o volante, como ele também vai ser uma espécie de volante para quem é o base principal, beleza? E o volante, componente que fica no topo, né? Fica no topo da estrutura, que apresenta maior versatilidade. Então, ele é quem vai dar a versatilidade da figura. Ele vai ficar sempre no topo da apresentação da figura em si, beleza? Os movimentos realizados pelos ginastas dividem-se em estáticos e dinâmicos. Os movimentos estáticos são caracterizados pela execução de um exercício com uma posição de equilíbrio por pelo menos 3 segundos. Então, cada movimento estático em uma apresentação de ginástica acrobática ele tem que durar pelo menos 3 segundos. Já os movimentos dinâmicos realizam-se com a movimentação do volante. Então, o volante ele é quem é responsável por fazer a apresentação dinâmica na ginástica acrobática. Cada apresentação deve ter no mínimo, melhor dizendo, cada apresentação deve ter no máximo 2 minutos e 30 segundos e é feita acompanhada de uma trilha sonora. Então, cada apresentação de ginástica acrobática ela deve durar no máximo 2 minutos e 30 segundos. Então tem um tempo limite para você fazer a sua coreografia. E sempre é acompanhada de uma trilha sonora, ou seja, de uma música. Beleza? Então acredito que tenha ficado claro aí essa questão sobre as características, critérios de avaliação, os componentes de uma equipe de ginástica acrobática. Acho que deu para ficar claro essas questões. Contudo, eu também vou passar para vocês um vídeo, né, que eu achei no YouTube, que ele é bem objetivo em relação a essas questões que eu destaquei. E vai também, caso tenha ficado alguma dúvida, ele vai ser capaz de esclarecer aí alguma coisa que eu possa ter esquecido ou deixado passar, né? Então, basicamente é isso que a gente tinha para passar para vocês na aula de hoje. Conhecemos hoje um pouco sobre a ginástica acrobática, beleza? E aí eu deixo para vocês também uma atividade para fixação do conteúdo, beleza? É isso, galera. Foi um prazer. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.